Hoje, o que a gente mais vê nas grandes empresas é o foco em performance, mas de forma massiva mesmo. Oi, eu sou a Júlia, dona da Aura, uma agência de marketing focada em marcas femininas. Se tem uma coisa que eu ando observando nas grandes empresas, é um foco absurdo, além do normal, em performance. Então é aquele foco massivo, agressivo mesmo, em resultados a curto prazo. E eu, sendo bem honesta com vocês, não concordo com essa forma de negócios. Eu acho que antes da gente pensar em performance, em resultado, em estratégia, que é algo, inclusive, que a gente fala muito nos nossos conteúdos, que é a estratégia. Tudo que a gente faz precisa ter estratégia. Mas existe algo antes disso que grandes empresas simplesmente esquecem ou fazem de qualquer jeito, minimamente. E a gente está falando aqui de quê? De essência de marca. Antes da gente pensar numa estratégia, antes da gente pensar na distribuição de qualquer conteúdo, a gente precisa fazer uma estruturação. A gente precisa olhar para o CPF, que está comandando a marca, e para o CNPJ, que é a marca. Antes de trazer esse assunto para vocês, eu pensei muito se valeria a pena, porque é um posicionamento um pouco contrário do que grandes empresas de comunicação estão fazendo. Hoje em dia, se a gente vê aí a era das IAs, né, que está comandando praticamente toda a comunicação, a gente vê muito conteúdo igual, muita marca igual, produzindo as mesmas coisas, os cards estão tudo igual, os vídeos, as edições estão todas iguais. Por quê? Porque a gente tá numa era, percepção Júlia como dona de agência, que as pessoas estão preferindo produzir mais, entregar em grande volume, para ter uma performance boa, né, para ter o resultado a curto prazo, mas elas estão esquecendo de fazer o essencial, que é analisar este ponto. Qual é a essência da marca? Qual é a história dessa marca? Quais são os valores? Quais são as crenças? O público dessa marca? No que essa marca acredita? No que a marca não acredita? O que faz sentido? Quais são os símbolos? Quais são os 5 sentidos para a comunicação dessa marca? Então, essa era das IAs, ela chegou para movimentar o mercado e trazer velocidade e ser otimizada em muitos processos, mas será que se a gente analisar a longo prazo, isso se sustenta? Porque ao mesmo tempo que a gente tem a era das IAs e da performance, de resultados e não sei mais o que, a gente também chegou numa era de que as pessoas preferem conteúdos orgânicos, conteúdos humanizados, conteúdos feitos de pessoa para pessoa, sem muito frufruzinho. Então, esse é o questionamento que eu faço aqui com vocês, que será que a longo prazo pensar num foco somente em performance, em resultados, vai ser sustentável? Vai valer a pena tudo isso? Então eu acredito que esse é um dos grandes diferenciais da Aura. Aqui o nosso foco nunca é olhar somente para o negócio, mas sim por toda a estruturação que tem antes disso. Então a gente quer entender a história dessa mulher por trás do negócio dela. A gente quer entender as motivações dela ao criar este negócio. Porque aqui a gente está falando de marcas femininas num geral, então a gente atende desde psicólogas, nutricionistas, né, enfim, prestadora de serviços, mas também donas de salão de beleza, donas de clínicas, donas de escritórios de advocacia. Então a gente tá falando aqui de uma grande área de mulheres e nichos que possam ser trabalhados. E a gente não quer saber só sobre o teu negócio, a gente quer saber sobre a mulher que está por trás desse negócio também. A gente quer falar de estratégia, a gente quer falar de performance, mas não somente isso, porque tem um pilar antes que faz total sentido e que a longo prazo faz ser muito mais sustentável esse negócio, que é a essência da marca. É como se a gente pensasse numa pirâmide, tá? Vou tentar desenhar uma pirâmide aí pra vocês na tela. Lá em cima, a gente tem performance e resultados. No meio, a gente pode ter as estratégias e tudo mais. Mas embaixo, a gente tem a base. E a base, no posicionamento da Aura, é a essência da marca. Então, se tu é uma dona de negócio, uma empreendedora, enfim, que também acredita nisso, que também acredita em essência da marca antes de estratégias e fórmulas e performance e resultados, acompanhe o nosso perfil, que eu tenho certeza que tu vai te identificar muito aqui e vai receber muitos conteúdos valiosos semanalmente. Um beijo e até o próximo vídeo.